Deus mais que suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Deus mais que suficiente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é suficiente para você e é muito mais do que isso. Aleluia. Deus mais que suficiente. Aleluia. Deus mais que suficiente. Aleluia. Aleluia. Deus mais que suficiente. Aleluia. Aquele que preenche e superabunda. Aleluia. Aquele que nos pega como vasos e enche e superabunda. Aleluia. Deus mais que suficiente. Ele é tudo que nós precisamos e muito mais. Aleluia. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Amém. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor sabe, Pai. A igreja é do Senhor. Nós somos teus, Pai. E tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa falar, porque nós estamos aqui para ouvir e para aprender do Senhor, Pai. Nós queremos o que o Senhor tem para nós, Pai. O que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus mais que suficiente, nós te amamos. Deus mais que suficiente, nós te amamos. Nós queremos ser encontrados no Senhor. Aleluia, nós queremos ser encontrados no Senhor, cheios transbordando dessa suficiência, dessa superabundez, sem sentir falta das coisas naturais, sabendo que o Senhor é aquele que provê, mas que tudo já está dentro, por causa do Senhor habitando dentro de nós. Pai, nós queremos, Pai, que o nosso coração transborde de paixão, de amor pelo Senhor, todos os dias, do Espírito, em nome de Jesus. Nós não precisamos somente, Pai, de eventos, mas nós precisamos da Tua palavra, Senhor, dia após dia, no comum, na congregação, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Aleluia, nós precisamos da Tua palavra. Desejando o genuíno leite espiritual. Amém? Para permanecermos firmes na palavra. Aleluia. Tiago, você poderia ficar? Obrigada. O louvor, o restante pode sentar. Acho que se pudesse trazer uma cadeira para ele seria bom. Alguém, por favor. Eu queria que você abrisse lá em Salmos, no capítulo 1. Salmos capítulo 1. Eu estou lendo na versão ARA. Aleluia. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é uma passagem que, se eu não me engano, no primeiro acampamento, depois que eu me converti, eu fui e foi ministrada essa passagem. E ela impactou profundamente a minha vida. E Deus, Ele com certeza tem muitas coisas para nos acrescentar a partir dessa passagem. E a primeira coisa é justamente o que diz no versículo 1. Não estarmos juntos às pessoas de forma a sermos influenciados pelos ímpios. Existe uma comunhão. A Bíblia fala que
Deixa eu tentar exatamente ver lembrar como é o versículo, mas diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes, isso. Não estou lembrado exatamente da referência, mas eu sei que está na Bíblia, amém? Qualquer coisa você pode procurar depois, eu procuro e mando. Então, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Por quê? Porque nós somos influenciados pelas pessoas que nos cercam. Mesmo que você não queira, existe uma influência. Entende? Eu não sei se você já passou por isso, de estar em algum momento da sua vida e você de repente toma uma atitude que você diz, meu Deus, eu fiz exatamente como minha mãe ou meu pai faria. Porque existiu uma comunhão ali durante muitos anos, existe uma comunhão ali durante muitos anos e uma influência, mesmo que talvez você não concorde com aquela atitude, mas existe uma influência sobre você. Por isso que nós precisamos ter cuidado, né, com pensarmos muito bem antes de fazermos alguma coisa. Pensarmos o que é que a palavra diz para nós fazermos. Amém? Mas eu quero que você entenda isso. Há uma influência. E a palavra está nos advertindo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia não está dizendo que você não deve ter comunhão com as pessoas do mundo. Na verdade, é impossível, porque nós estamos no mundo. Quando nós falamos de pessoas do mundo, quero dizer pessoas que ainda não conheceram Cristo. Pessoas que não têm um relacionamento com Cristo, não vivem a palavra. Aí a gente fala, né, se diz essa associação, pessoas do mundo, certo? Que andam segundo o mundo, o curso desse mundo, segundo o pecado. E a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando nós não deixamos sermos influenciados por essas pessoas. Porque é óbvio que existem conselhos bons aí, que foram passados culturalmente, né? Mas muitos deles estão misturados com conselhos pecaminosos. E se tornam meias verdades, né? Digamos assim. Se mistura com uma coisa que é verdade, que nem sempre também é verdade, mas na maioria, por exemplo, eu estou tendo aula ultimamente de uma cadeira, né, que eu estou sendo muito provada na minha fé, de não concordar muito com algumas coisas que são ditas, e se pega exemplos de algumas verdades que acontecem no cotidiano e trazem como se fosse algo geral e influenciam outras pessoas a pensarem que aquilo é o certo, só que são conselhos do mundo. Você está entendendo? São conselhos que, na verdade, estão contrários aos princípios bíblicos. Então, embora seja verdade algumas coisas que estão sendo ditas ali, mas por estar misturado com os conselhos que vêm do mundo, se torna algo que fere os princípios bíblicos. E a palavra de Deus, ela é perfeita em si, e ela tem princípios que nos ajudam a consertar essas coisas. Mas o mundo, eles não vão mostrar esses princípios. Eles vão mostrar coisas do mundo. Porque é o comum para eles. Eles não têm uma consciência do Criador, dos princípios bíblicos. Então, quando nós nos deixamos sermos influenciados pelos conselhos, quando nós nos deixamos estar em ambientes que nos corrompam, sem haver depois uma renovação da mente, a gente vai cair. Um exemplo prático que eu passei logo quando eu entrei na faculdade também é um ambiente que eu vou estar ali em comunhão com diversas pessoas que não são crentes, não pensam da mesma forma que eu. E nem sempre assim elas falam coisas erradas, mas elas começam a falar coisas do tipo: eu sou pobre mesmo, meu Deus, eu não consigo. E essas coisinhas, elas começam a fazer parte do linguajar contínuo todos os dias. Mas essa aula é chata, a gente precisava aprender isso e tá aqui. E começa a reclamar.
E eu estava inserida naquele ambiente de reclamação, de pessoas se colocando abaixo do que deveriam, pessoas se colocando numa linha de mediocridade. E sabe, eu percebi que minhas palavras começaram a ser influenciadas por esse ambiente. E de vez em quando eu me pegava falando algumas coisas que eu não deveria falar. Porque não fazem parte da minha realidade, que são os princípios bíblicos. E aí eu comecei a meditar, mas por quê? Embora eu estivesse me alimentando da palavra, mas aquilo não estava sendo suficiente. Não estava superabundando mais do que aquele tempo que eu passava com aquelas pessoas. Mesmo que eu não concordasse, mas aquilo estava entrando. Então, muitas vezes, mesmo que a gente esteja num lugar, e naquele lugar que a gente esteja, a gente não queira absorver aquele ambiente, mas se só pelo fato de estarmos ali, sem buscarmos a palavra de Deus mais intensamente, sem nos deixarmos influenciar mais intensamente pela palavra, só por esse fato a gente vai começar a se corromper aos poucos. É por isso que a palavra diz aqui, ó, versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, nos nossos ouvidos, de dia e de noite. De dia e de noite, a todo momento. Às vezes não é fácil a gente conseguir manter uma rotina assim. Mas deixa eu ver aqui o versículo. Eu achei muito interessante. Só um instante. Eu irei encontrar. Glória a Deus. Deuteronômio 6. A partir do versículo 5. Olha que interessante as instruções que haviam sido dadas para o povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Deuteronômio 6, 5. Eu achei isso muito interessante. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Havia uma ordem para aquelas pessoas: vocês precisam falar a todo momento da palavra. Vocês precisam ver a todo momento a palavra. Olha que instrução preciosa. Não sei se você já teve essa prática de colocar versículos no canto da sua casa, mas essa é uma prática bíblica. Colocar coisas, pode ser na parede, no seu guarda-roupa, onde você for, para você estar vendo o que a palavra diz. No momento que você acorda, você já veja a palavra. Você já se alimente pela palavra. Amém? Mesmo que talvez você não tenha colocado tanta força naquilo, mas o fato de você ver, o fato de você estar nesse ambiente onde sempre você vai estar lembrando a palavra de Deus, a todo momento. E é interessante que aqui diz, inculcarás nos teus filhos, e delas vocês vão falar assentado, vão falar caminhando, vão falar a todo momento, para que eles não se esqueçam da palavra. E a gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir. Então, enquanto nós estamos ensinando, nós também estamos ouvindo. Então, a palavra de Deus, ela se torna viva. Ouvir, 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 ouvir. A gente cantou um louvor sobre permanecer. Mesmo que a gente passe pelas coisas, a gente vai permanecer. Deus, ele vai nos proteger. Mas o que faz isso acontecer? O que faz isso ser realidade?
É a palavra, é o fundamento. Aleluia! É o fundamento da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra nos sustenta. Eu queria que você fosse lá para Salmos 46. Depois a gente vai voltar lá para Salmos 1. Salmos 46. Aleluia. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é nosso refúgio. Ele é nosso refúgio, aquele lugar onde nós podemos correr e descansar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que te protege. Quando as aflições vêm, você pode ir para um lugar secreto e saber que você está protegido, que o seu coração está guardado nele. Socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Vão ter momentos que você não vai ter ninguém por perto, amigos, nada, nem família. Mas Deus é um socorro bem presente. Bem presente. Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Amém? Nos momentos de dificuldade, Ele está presente. Ele é o nosso socorro e o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha firme. Ele é aquele que nos faz inabaláveis. Aleluia. Você pode ter muitas coisas, mas o principal é o fundamento. Porque não adianta construir um prédio gigante sem o fundamento. A palavra é o fundamento. Jesus é o fundamento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar para Salmos 1. Aleluia. Versículo 3. A gente leu que aquele que o cristão, o crente, aquele que é filho de Deus, teme a palavra. Embora aqui não houvesse igreja ainda, mas isso são princípios bíblicos que valem para hoje. Diz que nós devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor. E no versículo 3 se refere a nós que temos prazer na lei do Senhor. Olha só o que acontecerá conosco. Nós, diz aqui ele, né? É como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, quando nós estamos no Senhor, firmes nessa rocha, firmes na palavra, firmes nesse socorro e refúgio, nós podemos ter a certeza que a nossa provisão, o nosso sustento, aquilo que nos mantém de pé, está sempre ligado a nós. Uma árvore, e aqui há essa associação que está junto às águas, você nunca vai ver ela murcha. As folhas dela murcham. Ela sempre vai lá no seu devido tempo dar os frutos. Ela tem combustível para passar todas as estações, viva, vibrante, com força, firme. Aleluia. Jesus é o nosso combustível, é o nosso alimento, é como essas águas que não deixam a gente esmorecer, ficarmos fracos. Amém? Aleluia. E aí continua, né, falando que os ímpios, eles não são assim. Embaixo do versículo 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor escreveu essas coisas, inspirou para serem escritas essas coisas aqui, porque Ele conhece o caminho dos justos.
Ele sabe o propósito para o qual você foi criado. Ele sabe como você funciona. Ele sabe os planos que tem ao seu respeito. Mas ainda no versículo 3, no final, diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele tem raiz naquele que traz o propósito de vida. E quando nós temos raiz em Cristo, tudo aquilo que nós desejamos é para a glória dele. Amém? E tudo quanto fazemos para a glória dele, com certeza vai prosperar. Amém? Vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você fosse lá para Lucas. Meu Deus. Lucas 6. Lucas 6:46. Lucas 6:46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Aleluia. Um homem que sabe o que está fazendo. Perceba, profunda vala. Há um fundamento profundo. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aleluia. O Senhor tem uma boa construção para você. Tem um bom fundamento para você. Mas Ele diz: é aquele que me busca, que ouve as minhas palavras e que pratica. Aleluia. 49. Mas o que ouve pode até buscar, pode até ouvir, mas aquele que ouve e não praticar é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus. O fundamento é a prática. É o que vai nos manter firmes em meio às tempestades. Se você vem para a igreja, só ouve a palavra e não coloca em prática, vai vir as tempestades da vida e você vai cair. E você vai se desviar. Mas se você ouve e pratica e coloca em prática, não existe ninguém que pode fazer isso por você. A prática e o alicerce é forjado por você mesmo, na sua vida. Meu marido não pode fazer isso por mim. Minha mãe não pode fazer isso por mim. Eu sou a única responsável por isso. Pode ser que até Ele me dê força em algum momento da minha vida, me ajude. Mas se minhas raízes, se meu alicerce não for em Deus, eu vou cair. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Porque a igreja é dele. O reino é dele. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza
e acúmulo de maldade. Se despoje, deixe ir toda impureza e acúmulo de maldade. Deixe ir, deixe o Senhor tirar isso de você. Amém? Deixe o Senhor tirar o seu ego, a sua vaidade. Se coloque diante do Senhor sem nenhuma armadura e deixe com que Ele tire isso de você. Todo orgulho e toda soberba, deixe o Senhor tirar de você. Depois disso, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando nós ouvimos a palavra genuína de Deus, nós precisamos tirar todas as armaduras. Precisamos ir sem preconceitos e receber tudo que a palavra diz. Porque existem conselhos no mundo que eles vão dizer, isso aqui funciona, a aparência que funciona, mas perceba que a maioria dos conselhos que o mundo dá é para que você levante o seu orgulho, levante o seu ego, para que você pise nas pessoas. Perceba se não é. Aí vem Jesus e diz, abençoe o seu inimigo, ore por aquele que te persegue. E começa a mexer dentro de nós, estruturas. Mas nós precisamos tirar essa armadura e deixarmos sermos moldados pelos princípios da palavra. O mundo diz, você não pode deixar com que macho nenhum venha querer dominar na sua casa, não. Aí vem a palavra de Deus e diz, seja submissa. Eita! Isso. Vai mexer mesmo. Porque se o evangelho não mexe com suas estruturas, o seu ego, o seu orgulho, você está lendo errado. Jesus, mas eu não consigo ler as palavras de Jesus e não ficar incomodada, não. Porque ele quebra dentro de mim coisas. Eu vejo o quanto eu preciso melhorar. Amado, se a palavra está dizendo que é isso e ponto. Se você olhar para as pessoas que praticam os conselhos do mundo, olhe para pessoas também que praticam os conselhos da palavra. Você vai ver qual é o casamento bem sucedido e o que não é. Você vai ver quem se dá bem e quem não se dá. Pode parecer que o conselho do mundo é melhor, porque não está ferindo você, está lhe colocando, lhe amaciando ali. Mas no fim é morte. No fim é desgraça, é perda. Mas os princípios, pode parecer que um momento debulhe você, lhe quebre, mas é para um conserto. É para o Senhor lhe transformar. É para o Senhor ajustar coisas. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que é que a palavra está dizendo aqui? Se você só ouve a palavra e não pratica, você está se enganando a você mesmo. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, aquele que atenta e aquele que permanece, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amado, se a palavra diz que nós devemos fazer algo, Ele é o Criador de tudo. Como é que Ele ia dizer uma coisa que não ia dar certo? Como é que Ele ia dar um conselho que não ia dar certo? Se Ele criou todas as coisas, Ele criou os princípios, Ele te criou e Ele sabe como é que você funciona, Ele sabe o limite do seu corpo, Ele sabe como sua mente funciona. Ele sabe dos seus sentimentos. Jesus nunca ia mandar você fazer algo que você não pode, não. E que a graça dele não estaria sobre você.
ela está sobre você. E ela lhe capacita, o Senhor lhe capacita. Amém? Os princípios bíblicos é o que vai dar fundamento. É o que vai fazer você permanecer. Eu só tive o privilégio de assistir uma pregação do apóstolo Buddy pessoalmente. Mas existe uma frase que ele falou na pregação dele que até hoje não saiu da minha mente. Ele disse: irmão, você precisa permanecer na palavra. Olha só o que ele disse. Porque se um dia eu me desviar, você vai estar firme em Jesus. Amados, eu escutei isso do fundador do Ministério Verbo da Vida. Ele dizendo: se eu me desviar, você tem que estar firme em Cristo, na palavra. Eu não sei se você entende como isso é profundo, porque é óbvio que a gente espera que um líder, ele permaneça. São exemplos, são pessoas que nos inspiram. Mas quando você vai passando o tempo como cristão, você vai vendo que às vezes as pessoas que estavam do seu lado pareciam tão firmes. Talvez foi até aquela pessoa que lhe levou para a igreja, que lhe motivava, que lhe enchia de força, de repente ela se desvia. Mas e aí, você vai se desviar porque ela se desviou? Você tem que permanecer na palavra. Jesus, ele já sabia de tudo. A palavra, mas é inspirada pelo Espírito. Amém? Se ela diz permaneça na palavra, pratica a palavra. Deus, ele conhece o coração. A gente vê muito exterior. Ah, mas aquela pessoa estava tão firme, de repente ela saiu, de repente nada. Existe um processo ali, que muitas vezes estava na igreja, mas já estava desviado. E a gente não via. Mas por isso que nós precisamos praticar a palavra, senão a gente vai ser ouvinte negligente, enganando a nós mesmos. Dizendo: eu estou firme porque eu estou indo para a igreja. Mas você está praticando, porque se você não tiver, vai vir a tempestade, as circunstâncias. Vem para a casa que está firmada e para a que não está. Mas se você estiver praticando, você vai ser aprovado. Você vai permanecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Marcos 4. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Marcos 4, versículo 3. Isso é uma parábola de Jesus que ele contou e depois ele explicou aos seus discípulos o que significava. E eu vou lendo os versículos e já explicando o que significa a partir da explicação de Jesus. Marcos 4, 3 diz: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E no versículo 14 diz, Jesus explicando a parábola: o semeador semeia a palavra. Certo? Então ele saiu a semear e significa que semeou a palavra. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Olha só, enquanto ouvem, nem espera acabar, mas enquanto ouvem, Satanás já vem e retira essa palavra. Versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda na terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 16. Semelhante a quê? Ao que foi semeada à beira do caminho, aquela que, enquanto ouve a palavra, Satanás já retira essa palavra. Versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra... Perceba, eu li vários versículos que dizem que é bom você ouvir, mas o ouvir não vai transformar a sua vida somente. Você precisa ouvir e você precisa praticar. Então, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Perceba, pessoas
ouvem a palavra e recebem a palavra com alegria. Mas versículo 17 diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos. Não, ainda não li não. Pronto. Esses que ouvem a palavra com alegria. Eu fiz até um textinho aqui, eu vou ler para vocês. Esse tipo de solo, né, que é rochoso, ele pode se assemelhar aos cristãos que estão recebendo a palavra, estão na caminhada com Deus e também estão trabalhando intensamente no serviço da igreja, mas sem manter um relacionamento constante com o dono da obra, porque recebe a palavra com alegria, mas falta o fundamento. O que seria esse fundamento? Jesus, o relacionamento com Cristo. Muitas pessoas no mundo usam os princípios bíblicos para prosperar. Então essas pessoas recebem os princípios, se alegram. A gente pode se alegrar com os princípios, mas não existe um fundamento. Essa é a diferença de nós que somos igreja, de nós que somos cristãos. Existe um fundamento além dos princípios, né, de coisas que a gente vai aprender, que a gente vai praticar. Existe um fundamento que nos sustenta. Então, Jesus estava dizendo aqui: cai em solo rochoso, ouve a palavra, se alegra, mas não tem um fundamento. Você pode passar um tempo, eu até coloquei aqui a passagem de Marta e Maria, né? Que Marta estava ali, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Marta, ela estava se preocupando, né, em dar o melhor a Jesus. Porém, Maria, ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. E não há nada errado você preparar uma casa para um hóspede. Mas o problema é que Marta, ela estava perdendo coisas. Ela não estava considerando o principal, que era a presença de Jesus. Ela estava muito ansiosa, muito preocupada. Ela estava deixando de desfrutar de coisas. E talvez se fosse em outro caso, com outras pessoas, Jesus não tinha dito o que ele disse para ela. Mas naquele momento foi necessário. Marta, que estava lá, tarefada, fazendo as coisas, disse: Senhor, manda que minha irmã venha me ajudar. E aí Jesus fala: Marta, Marta, você está muito ansiosa, muito preocupada. Eu digo a você que Maria, ela escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada dela. Está aos pés de Jesus. Eu já falei aqui em outros cultos, vou falar novamente, porque já aconteceu comigo. Não queira somente trabalhar na igreja sem ter um relacionamento com Cristo, porque você vai se cansar. Você vai chegar um momento que você não vai aguentar mais e você vai sair. Nós precisamos ter essa raiz firme em Deus, ter esse relacionamento. Lembra da árvore lá em Salmos 1? Ela tem algo que vem nutrir ela a todo momento. No tempo certo ela dá fruto, mas as folhas dela nunca vão secar, porque ela tem um alimento. Ela tem algo que as raízes alcançam. Essa pessoa que é assemelhada a esse solo rochoso. O solo rochoso não permite, nessa parábola, que as raízes elas consigam alcançar o solo, consigam alcançar aquilo que vai nutrir elas. Ou seja, não estão firmes em Cristo, não estão firmes no relacionamento com Deus. Você pode até se alegrar com o tempo, mas sem o fundamento, não fique em pé. Não fica. E amados, deixa eu dizer um negócio a você: não confunda. Não confunda trabalho para Deus com o relacionamento com Ele. É diferente. Você vai trabalhar, glória a Deus, mas o lugar de comunhão com Cristo é o lugar que você vai ser fortalecido. Você vai estar cansado e quando você chegar na presença de Deus, há refrigério, há proteção. O Senhor, nosso socorro, bem presente na angústia.
O Senhor é a nossa fortaleza. Amém. No lugar da presença do Senhor, do relacionamento com o Senhor, existe um refrigério. Existe algo diferente. Deus ele vai começar a comunicar. Filho, eu sou o mais interessado em que você vá bem, em tudo quanto você fizer. Filho, eu te protejo. Eu estou vendo. Filho, a recompensa vai chegar. Fique tranquilo, filho. Vai haver um dia que não vai haver choro, pranto, morte, filho. Descansa em mim. Filho, aquelas vidas precisam de você. Acalma teu coração. Faz a minha obra. Descansa em mim. É nesse lugar que Deus ele vai renovar as tuas forças. Nós precisamos desse fundamento. Firme e constante. Se não tivermos, não vai ser o pastor Cláudio que vai fazer com que a gente permaneça. Ele pode até ajudar. Se você está passando por algum problema, procure ele. Mas a decisão de buscar Jesus tem que ser sua. Ele não pode buscar por você. Ele não pode te dar esse fundamento. Só você. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Aleluia. Pai, obrigado pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro por cada um deles. Eu oro por Tiago, Pai, especificamente agradecendo, Pai, pelo coração dele disponível por estar aqui, Senhor. Nesse tempo, Pai, tocando. Eu já fui do louvor, Senhor. Eu sei que às vezes é cansativo, mas obrigado pelo coração dele disponível. Eu declaro recompensas do Senhor chegando em nome de Jesus. Recompensas, Pai, em nome de Jesus. Por causa do coração dele, Senhor, no Senhor, sendo fortalecido em nome de Jesus. Sendo fortalecido e vivendo os sonhos do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor o ama. O Senhor o ama. Tiago, o Senhor ele te ama. Ele te ama muito, Tiago. Você é amado do Pai. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por eles permanecendo firmes, Senhor. Em nome de Jesus, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas operosos, praticantes da palavra, Senhor. Para que o nosso fundamento esteja firme no Senhor. Que o nosso relacionamento cresça com o Senhor. Que o Senhor nos guie, Pai, a estar na Tua presença. A renunciar aos conselhos do mundo e ficar com a Tua palavra, com os Teus princípios. Embora, Senhor, não seja confortável para nós. Mas, Pai, nós decidimos crucificar a nossa carne, Pai. Morrer, Senhor, para nós mesmos, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso dono. A Tua palavra diz que nós somos propriedades exclusivas do Senhor, Pai. Por isso nós não nos pertencemos mais, mas nós pertencemos ao Senhor. E nós não queremos mais andar segundo os conselhos frustrados que antes andávamos, Pai, porque eu sei, Senhor, que eles não levam a nada. Eu sei, Pai, que eles me levam, Senhor, nos levam a frustrações, a desânimo, a morte, Pai. Eu não quero andar mais com esses princípios. Eu já fui crucificada no Senhor. Eu quero viver essa nova vida para a qual fui ressuscitada em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado porque eu sou nova criatura. Eu vivo uma nova realidade. Em nome de Jesus. E o pecado não tem mais domínio, nem sobre a minha vida, nem sobre a vida dos meus irmãos. E eu declaro eles desfrutando dessa realidade. Liberdade, descanso, alegria, júbilo. Tempo, Pai, de desfrutar das coisas do Senhor, porque segue os princípios. Ei, porque você escolheu renunciar os princípios do mundo para viver os princípios de Deus, que muitas vezes são desconfortáveis para você. Deus, Ele vai te recompensar. Deus é um bom pagador. Aleluia. Glória a Deus. Descansa. Confia que o que o Senhor falou, o que a palavra de Deus diz, é a verdade. Porque Ele te criou. E não há ninguém que saiba melhor como você funciona, como família funciona, como trabalho funciona, do que aquele que criou todas as coisas.